Saudações digitais, pessoal. Vamos lá para o complemento da nossa aula inicial, né? Que são divididas em 3 partes, que é um panorama rápido sobre o Excel, tá? Para que a gente possa estar trabalhando com vários complementos em cada aula, né? Para que vocês comecem a conhecer um pouquinho mais sobre o Excel, partindo bem do básico, bem do trivial, conhecendo algumas técnicas diferentes aí de se trabalhar. Como eu disse, cada um possui uma dinâmica para trabalhar com Excel e eu vou trabalhando aqui com a minha. Então, na aula passada, nós fizemos esse cálculo de média utilizando endereços, né, que são aqueles endereços das células que nós vimos na nossa primeira aula, que é exatamente o encontro da coluna com a linha. Já vai lembrando lá, né, os planos cartesianos, né? Então, o Excel é muito parecido com isso. Tem uma diferencinha, mas é muito parecido com isso também. É muito importante que você lembre do plano cartesiano, né? Eu tenho o y na vertical e eu tenho o x na horizontal. A única diferença é que o positivo é em cima e o positivo é logo mais à direita, né? E o negativo é à esquerda e para baixo. No Excel, eu considero que para baixo é positivo e para a direita é positivo. Para cima é negativo e para a esquerda é negativo. Como que eu consigo observar isso? E mais à frente eu vou abordar com vocês. Reparem que eu escrevo o mês de janeiro aqui. E o Excel é capaz de entender, utilizando aquele recurso da cópia de conteúdo, que para a direita eu tenho que somar mais 1 e para baixo eu tenho que somar mais 1. E para cima eu tenho que subtrair 1 e para a esquerda subtrair 1. Então nunca se esqueça disso. Para baixo e para a direita aumenta, para cima e para a esquerda diminui. Com isso nós vamos entender como é que a cópia de conteúdo funciona logo mais à frente. Então olha só, eu venho aqui na cruz preta, né, que eu chamo de cópia de conteúdo, clico e arrasto para a minha direita. Repare que ele começa a preencher os meses para a gente. Ó. Maio, ok. Automaticamente eu coloquei os meses. Isso serve para uma série de recursos, inclusive para números em série. Vocês vão ver que isso poupa tempo. O Excel, pessoal, é baseado em segundos. É como postos de combustíveis que são baseados em centavos, o seu lucro. Então aqui é baseado em segundos o seu tempo ou até mesmo fração de segundos. Quando eu venho em janeiro aqui, eu vou dar um clique aqui, vou puxar para baixo. Automaticamente eu noto que ele vai acrescentando um mês para a direita, acrescenta um mês para baixo também. Olha o que acontece quando eu puxo para cima. Essa observação. Eu vou regredindo dezembro, novembro e para cima, perdão, né? E para a esquerda também eu vou regredindo. Então, ó, para a direita aumenta, para baixo aumenta, para cima diminui e para a esquerda diminui. Essa observação é importante para explicar a cópia de conteúdo mais à frente. Quando você quiser apagar conteúdo, aperte Delete no seu teclado. Tem gente que aperta o Backspace, Backspace não apaga, tá? Backspace apaga texto em ambiente de texto. Aqui eu estou em planilhas eletrônicas. Então, se eu apertar ESC, o texto volta. Delete apaga, ok? Muito bem. Então, vou selecionar tudo aqui, vou pressionar Delete e vou apagar. Pessoal, este recurso de cálculo é muito importante. Você precisa saber calcular direcionando de maneira manual. Todavia, entretanto, o Excel já tem coisas que facilitam a nossa vida. Esse tipo de cálculo é muito importante que você saiba, porque se você não sabe como calcular a média, como é que você sabe que uma média está correta? Você veio a vida inteira recebendo notas na escola, mas será que em algum momento você calculou a sua média para saber se aquela média estava correta? Então, fica aí a dica, né? Pode ser que você teve algum momento da vida que teve uma nota errada e você não se atentou. Pode ocorrer. Então, eu vou apagar aqui este conteúdo e vou fazer o cálculo de média utilizando uma coisa chamada função. Função, pessoal, o Excel tem todas as funções que vocês podem utilizar elas juntas, né? Agrupando funções ou isoladas, que é o caso que a gente vai fazer aqui agora. Nós vamos trabalhar agora com um cálculo de média utilizando uma função média, porque é muito natural que uma pessoa que vai ensinar Excel para você não mostre para você o cálculo com os critérios matemáticos, né? E já ensine direto a média. Assim como uma pessoa que de repente ensinou para você cópia de conteúdo, vai ensinar para você simplesmente assim, clica, segura e arrasta que funciona, tá? Então assim, são técnicas erradas. Você está fazendo, pode ser que esteja dando certo, mas você não sabe por que deu certo ou deu errado. Então, vamos aqui calcular a média, utilizando uma função igual, porque todo cálculo começa com igual, né?
e eu vou digitar a primeira letra M de média. Olha só o tanto de funções que aparecem. A que me interessa nesse momento é média. Eu dou 2 cliques nela. Cuidado, um clique só não resolve. Dou 2 cliques e ele já selecionou média automático. Eu poderia digitar média com acento? Poderia, tá? Daria o mesmo resultado. E olha só que legal. Agora eu já tenho aqui dentro da função, tem uma série de parâmetros internos. Então, eu vou simplesmente clicar na primeira nota e arrastar até a última nota. Aqui já tem um outro recurso que eu tenho que abordar com vocês. Então, se eu pressionar Enter, ele já vai entender que tem que fechar o parênteses. Mas nunca se esqueça de fechar um parênteses, porque quando nós entrarmos em outras funções futuras, o parênteses tem que ser inserido de preferência manual. Leia sempre as instruções que o Excel coloca na tela quando der um erro. Ele pode estar corrigindo para você da maneira que ele acha que é o correto, e esse correto pode não ser o que você deseja, ok? Muito bem, pressionei Enter, ó, o mesmo resultado. Se eu utilizar a cópia de conteúdo, também o mesmo resultado. Isso, quando a gente sabe o que está fazendo, isso poupa segundos do seu dia e isso vai poupar muito tempo da sua vida, né? O Excel ainda é uma ferramenta extremamente utilizada e eu não estou trabalhando aqui abordando somente o Excel, mas que você compreenda planilhas eletrônicas de um modo geral. O conceito é o mesmo, tá? Muito bem, então calculei o médio utilizando funções. Aqui entra um detalhe muito interessante que aconteceu na função. Aqui entra um detalhe muito interessante que apareceu na função, é o seguinte, pessoal. Quando você colocou média, clicou, segurou e arrastou, apareceu exatamente assim para vocês, ó, média, né? Aí apareceu, por exemplo, deixa eu pegar o mesmo endereço que está lá, né? Pegou de C4 até F4, então pegou de C4 a F4, exatamente isso que está lá. Pessoal, esse 2 pontos é muito importante, que você observe o seguinte. Anote na sua mente, 2 pontos, tá? Significa até, beleza? Ponto e vírgula significa, significa e. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui nesta função e colocar lá, ele vai calcular a média entre C4, que vale 5,50, e F4, que é 8. O resultado da média é diferente. Quando eu coloco ponto e vírgula, vou copiar e colar e demonstrar para vocês. Quando eu coloco aqui 2 pontos, eu estou falando que ele vai pegar de C4 até F4. É daqui de C4, pegando D, E e o F. Olha só a diferença. Eu vou pegar essas funções, ó, vou copiar esta. Olha que a média vai dar diferente ali, ó. Colei, Ctrl C, Ctrl V, tá? Repara que a média é 6,75. Por quê? Ele só pegou esta e esta. É muito importante isso para as fórmulas que vocês forem trabalhar, ok? Muito bem. Quando eu pego 2 pontos, ele pega daqui até aqui. Repara que está colorindo, pessoal. O Excel faz uma coloração das células para que você identifique facilmente, ó. Verde 8, azul, né, o 5,50. Então eu vou mudar aqui, vou colar a outra, 2 pontos. Aí, pronto, ó. Então olha só, aqui eu coloquei 2 pontos. Repara que ficou tudo azul. Então está falando que é este intervalo. Intervalo é de um ponto até outro. Ok? Espero que vocês tenham compreendido a diferença agora entre o ponto e vírgula, que é o e o 2 pontos, que é o até. Ok? Pessoal, isso vai fazer muita diferença nos próximos cálculos que a gente for trabalhar, tá? O cálculo de média é bem simples, né? Esta planilha é bem simples, mas tomou aí 3 aulas nossas. E nunca se esqueçam, sempre observem a reação do mouse onde você coloca. Num outro momento eu vou trabalhar com a seleção de coluna, com a seleção de linha e vou trabalhar com outras seleções também, por exemplo, utilizando o Ctrl. Eu posso fazer uma seleção diferente de algumas células isoladas. Então, muitas são as formas de se trabalhar, tá? Beleza, gente? Muito obrigado por estarem conosco aqui nesta aula e espero que esteja somando bastante com vocês. E no próximo momento eu vou estar dando continuidade com outras coisas no Excel. Qualquer coisa pode mandar nos comentários. Aproveita, se inscreva no nosso canal, ative as notificações que a gente vai tentar manter uma rotina de vários assuntos
Informática é um deles, robótica é outro deles e outras coisas afins também particulares do professor. Grande abraço e até a próxima, gente!